Forte oração ao anjo da guarda, para proteger sua casa de toda inveja e maldade. Há momentos em que a casa parece ficar pesada sem motivo. Nada mudou por fora, mas por dentro o ambiente fica estranho. O silêncio não descansa, ele incomoda. O ar parece carregado, os pensamentos ficam tensos, as conversas perdem leveza e pequenas coisas se transformam em discussões. Você acorda cansado, embora tenha dormido. Há um cansaço emocional que não tem explicação lógica. Os animais ficam inquietos, as crianças ficam agitadas. O clima fica diferente. Quando isso acontece, não é apenas psicológico, é espiritual. Existem forças que entram no lar sem barulho. Não pedem licença, não vêm com gritos. Vêm com pensamentos, com olhares, com intenções, com energia. A inveja chega sem anúncio. A maldade se aproxima sem aviso. Elas se escondem em palavras mal colocadas, em julgamentos silenciosos, em presenças que parecem comuns, mas carregam um peso que fica no ambiente. Não é coincidência. O lar é o lugar mais espiritual que existe, e é justamente por isso que ele precisa de proteção. Há casas que parecem desorganizadas, mesmo quando tudo está arrumado. Há casas que são lindas, mas não têm paz. Há casas onde todos caminham pisando leve, com medo de incomodar. Há casas onde o riso é raro, o abraço é curto e as palavras são medidas. Há casas em que o peso chega antes que as pessoas percebam. Há casas em que o mal entra pela porta sem ser convidado. E é por isso que existe uma missão espiritual que não pode ser ignorada: proteger o lar. Você já sentiu que alguém entrou na sua casa e deixou algo lá? Uma energia, um desconforto, um olhar? Você já percebeu que depois de certas visitas o ambiente muda? Depois de certos encontros o clima pesa? Depois de certas conversas o coração aperta? Não é impressão. O espírito sente o que os olhos não veem. O lar é como uma esponja, absorve emoções, vibrações, intenções. E o inimigo sabe disso. A inveja é um veneno silencioso. A maldade é uma sombra discreta. Elas não precisam ser declaradas para existir. Basta um pensamento, basta um olhar, basta um desejo escondido. Muitas vezes não é culpa de ninguém. Às vezes é apenas dor, frustração, comparação. Mas ainda assim é carga espiritual. Ela se espalha, contamina, divide, enfraquece. É nesse ponto que o anjo da guarda entra com autoridade. Ele conhece o lar. Ele conhece os quartos, as portas, os corredores. Ele conhece a energia. Ele conhece a atmosfera. Ele conhece as pessoas que vivem ali. Ele conhece as intenções que entram e saem. Ele conhece as batalhas invisíveis. Seu anjo da guarda não é apenas protetor da sua alma. Ele é protetor do seu lar. Há uma missão espiritual profunda que ele exerce: defender, vigiar, limpar, guardar. Quando o lar está pesado, quando há confusão, quando o ambiente parece estranho, o anjo da guarda se aproxima com mais força. Ele não precisa ser visto para agir. Ele anda em silêncio. Ele vigia as portas. Ele permanece atento durante a noite. Ele acompanha passos. Ele bloqueia energias. Ele ilumina caminhos. Ele trabalha para que a sua casa seja um lugar de paz. O inimigo não entra onde a luz está, e o anjo da guarda é enviado para ser luz. Por isso esta oração existe, para pedir proteção, para purificar o ambiente, para afastar toda a inveja e maldade que tentaram entrar, para devolver leveza, paz, harmonia e espiritualidade. O lar é sagrado. O lar é espiritual. O lar é reflexo da alma. Quando o lar está protegido, a alma descansa. Quando o lar está guardado, a vida flui. E hoje, através da presença do seu anjo da guarda, você vai pedir que Deus cuide da sua casa. No próximo tópico, você vai entender a influência invisível que entra na casa e rouba a paz sem ser percebida. Há casas em que a paz vai embora devagar. Não acontece de uma vez. Primeiro, a alegria diminui. Depois, o diálogo enfraquece. As pessoas falam menos. O ambiente fica tenso. Surge um cansaço emocional que ninguém explica. Pequenas coisas se transformam em discussões.
O clima muda, mas ninguém sabe exatamente por quê. A luz parece apagar por dentro, mesmo que tudo esteja aceso por fora. E muitas vezes isso não tem nada a ver com os moradores. Tem a ver com o que entrou. A influência espiritual dentro de uma casa é real. Não se vê a olho nu, mas se sente como peso no ar. É uma atmosfera diferente. O lar é um território espiritual. Tudo o que entra nele deixa marcas, palavras, olhares, intenções, estados emocionais. Nem sempre as pessoas trazem paz consigo quando entram. Às vezes, trazem peso, frustração, inveja, maldade, competição, crítica, insatisfação. Isso não significa que elas são ruins. Significa apenas que elas carregam coisas que não ficam do lado de fora da porta. A inveja é uma das energias mais pesadas que existem e ela raramente é declarada. Ela não precisa de palavras. Ela precisa de comparação. Ela nasce quando o outro vê algo que gostaria de ter e não tem. Uma casa em harmonia, uma família unida, um lar com amor, uma vida equilibrada. Às vezes, a inveja entra com um sorriso. Nada é dito, nada é confessado. Mas o coração sente, o ambiente absorve, o lar registra, a energia muda, a maldade entra da mesma forma. Nem sempre é intencional. Às vezes é apenas ressentimento, amargura, dor não resolvida. Pessoas machucadas derramam sobre os outros aquilo que carregam. Palavras duras, comentários disfarçados, julgamentos escondidos. Tudo isso pesa. Tudo isso contamina. A casa recebe, o espírito percebe, a paz vai embora pouco a pouco. Existem sinais claros de que uma influência invisível entrou no lar. Você chega em casa e não descansa. O descanso físico não recupera a alma. Dorme e acorda cansado. As conversas acabam antes de começar. O clima fica sensível, frágil. Os animais da casa se comportam de forma diferente. Eles percebem o que os olhos humanos não veem. Crianças ficam irritadas sem motivo. Silêncios se tornam pesados. A casa perde leveza. Há casas que parecem sombrias, mesmo quando há luz natural. Há casas em que os moradores evitam estar juntos no mesmo ambiente. Ficam cada um no seu lugar, desconectados. A união enfraquece. O amor continua existindo, mas a expressão do amor diminui. A energia não flui. E tudo isso acontece sem barulho, sem motivo aparente. É a influência invisível agindo. Você pode perceber também pelo seu corpo. O corpo sente antes do pensamento. Às vezes você entra no lar e suspira fundo. Às vezes o estômago aperta. Às vezes o peito pesa. Muitas pessoas dizem, não sei o que está acontecendo, mas a casa está diferente. E estão certas. O lar é como uma esponja emocional e espiritual. Ele absorve tudo. Alegrias, medos, conversas, conflitos, invejas, tensões, intenções. A influência espiritual não precisa de permissão formal para entrar. Ela entra por portas abertas. Portas emocionais, portas de relacionamento, portas de desatenção, portas de descuido. Não é superstição, é realidade espiritual. O lar precisa de proteção. Onde há luz, o mal não se estabelece. Onde há oração, a inveja perde força. Onde há a presença do anjo da guarda, nada invisível prevalece. Quando você percebe que a paz foi roubada e não sabe como, é porque o problema não está no visível, está no invisível, está no espiritual. É por isso que Deus enviou um guardião para você, o seu anjo da guarda. Ele foi colocado na sua vida não apenas para proteger o seu corpo, mas para proteger o seu lar. Ele conhece energias, intenções, influências. Ele sabe o que precisa ser afastado, o que precisa ser purificado e o que precisa ser protegido. No próximo tópico, você vai entender como a inveja e a maldade funcionam espiritualmente e por que elas afetam tanto a casa e a alma. A inveja e a maldade não são apenas emoções humanas. Elas são atmosferas espirituais. São energias que se movem de forma silenciosa, através de olhar, intenção, julgamento e comparação. Elas não precisam ser ditas para existirem, não precisam ser confessadas para agirem. Elas operam no invisível.
E quando encontram espaço, elas entram, se instalam e começam a enfraquecer o ambiente e as pessoas. A inveja nasce quando alguém olha para a vida do outro e sente incômodo. Não é sempre maldade consciente. Às vezes é apenas frustração, dor, sensação de injustiça, desejo de ter o que não tem. A inveja não quer ver o outro destruído. Ela apenas não suporta ver o outro em paz. Ela deseja que o outro sinta o mesmo vazio. A inveja não é barulhenta. Ela é silenciosa. Um olhar basta. Um comentário solto basta. A energia chega antes da palavra. A maldade tem origem parecida, mas opera com mais intenção. Ela nasce de mágoa, de ressentimento, de orgulho ferido. Ela deseja contrariar, sabotar, desequilibrar. Não necessariamente em grande escala. Às vezes é apenas um desejo pequeno, uma vontade de atrapalhar. Um prazer escondido ao ver o outro frustrado. Uma crítica feita sem pensar. A maldade entra pelos vãos, pelas brechas emocionais, pelas feridas não curadas. Tanto a inveja quanto a maldade têm algo em comum. Elas enfraquecem o lar, enfraquecem o espírito, enfraquecem o amor. Elas não chegam como tempestade, chegam como vento frio, leve, quase imperceptível. Mas quando se instalam, o ambiente muda. Palavras machucam mais, silêncios se tornam desconfortáveis, as pessoas se evitam, o lar perde a leveza. A casa é um campo espiritual. Tudo que entra no lar fica impregnado por um tempo. Alegria, tristeza, esperança, frustração. O lar absorve. E quando a inveja entra, ela começa a corroer a energia invisível. Não há grito, não há drama. Há apenas uma sensação de peso. É como uma névoa fina. Ela não impede ninguém de viver, mas impede que a vida flua. Os dias passam, mas algo não avança. Os sonhos ficam parados. As conversas não se aprofundam. As pessoas se estranham. A inveja e a maldade afetam a casa, porque afetam o campo espiritual daquelas pessoas. A vida não é só visível. Há dimensões que não se veem, mas se sentem. O espírito percebe antes do pensamento. O coração reage antes que a mente entenda. Dentro de uma casa onde a inveja entrou, o clima muda. O amor ainda existe, mas a expressão do amor diminui. Os abraços se tornam mais raros. A risada fica mais curta. O lar se torna um lugar de sobrevivência, não de descanso. Há também uma confusão emocional que acontece. Coisas pequenas se tornam grandes. Um comentário simples vira discussão. Um mal-entendido vira silêncio prolongado. E ninguém sabe explicar. Porque não é visível, não é lógico, é espiritual. O lar entrou em desarmonia. A inveja não destrói de uma vez. Ela desgasta aos poucos. Ela rouba alegria, vitalidade e entusiasmo. A maldade opera como sombra. Ela se alimenta de palavras. Um comentário negativo tem poder. Uma crítica injusta tem peso. Um julgamento tem energia. Não é magia, é espiritualidade. Deus criou o mundo com palavras. Jesus curava com palavras. A Bíblia é feita de palavras. Palavras têm espírito, e quando palavras carregadas de maldade entram em uma casa, a atmosfera muda. Mas há uma verdade que precisa ser lembrada. Onde existe luz, a escuridão não prevalece. Onde existe proteção espiritual, a inveja não se instala. Onde o coração está firme em Deus, a maldade não encontra espaço. E é por isso que Deus colocou um guardião ao seu lado. O seu anjo da guarda não é apenas um símbolo. Ele é uma presença real. Ele é enviado para defender. Ele percebe a inveja antes que ela seja sentida. Ele detecta a maldade antes que ela faça efeito. Ele se posiciona à porta do lar. Ele vigia o ambiente. Ele bloqueia energias. Ele combate sombras. Ele purifica atmosferas. Ele protege a família. Quando a inveja tenta entrar, ele se coloca como escudo. Quando a maldade tenta se aproximar, ele cobre com luz. Você não precisa lutar sozinho. A batalha espiritual pelo seu lar não é sua responsabilidade. É missão do céu. Deus enviou alguém para guardar a sua casa. E no próximo tópico, você vai entender a missão do anjo da guarda como guardião das portas, janelas e entradas espirituais do lar.
O anjo da guarda não é apenas um companheiro de vida, ele é um guardião. Ele tem uma função clara e contínua: proteger sua alma, sua família e o seu lar. E essa proteção acontece, sobretudo, nas portas, janelas e portais invisíveis da casa, porque toda casa tem fronteiras espirituais. Existem entradas físicas, mas existem também entradas emocionais e energéticas. E quando um anjo é enviado por Deus para guardar um lar, ele se coloca diante dessas fronteiras como sentinela. A casa é um território sagrado. Não importa o tamanho, não importa se é simples ou luxuosa. Quando você mora nela, quando dorme, come, descansa e ama ali, ela se torna parte da sua vida espiritual. Deus não separa o que é material do que é espiritual. O lar é o espaço onde o corpo vive, mas também onde a alma repousa. E tudo que entra nessa casa pode influenciar o espírito. Por isso, a missão do anjo da guarda é tão importante. O anjo vigia a entrada da casa. Ele observa quem chega e quem sai. Nem toda visita traz paz. Nem toda pessoa entra com boas intenções. Às vezes o corpo chega sorrindo, mas o espírito chega carregado. O anjo vê o que os olhos não veem. Ele percebe intenções, vibrações, sombras. Ele sente quando algo não está bem. Ele detecta quando um coração está pesado. Ele sabe quando uma presença pode desestabilizar o ambiente. E quando isso acontece, ele se posiciona. O anjo também vigia as janelas. Não apenas as janelas físicas, mas as janelas emocionais. Conversas que você escuta, conteúdos que entram pela televisão, pelas redes sociais, pelas notícias. Existem janelas que deixam entrar luz. Existem janelas que deixam entrar peso. O anjo atua ali também. Ele inspira você a desligar o que contamina, o que assusta, o que traz medo. Ele guia o que você consome. Ele protege sua mente através da atenção espiritual. O anjo guarda os corredores internos. Quando a casa está tensa, as emoções se encontram nos caminhos. O quarto, a sala, a cozinha. Ele desfaz nuvens invisíveis. Ele traz leveza para o ar. Ele protege os lugares onde conversas acontecem. Ele suaviza encontros. Ele amortece palavras. Muitas vezes você pensa antes de dizer algo duro. Isso é influência do anjo. Ele evita conflitos. Ele impede que feridas sejam reabertas. Ele cria harmonia. O anjo também guarda os quartos. O quarto é lugar de descanso, mas também de vulnerabilidade. Ali o corpo se deita, a mente relaxa, as defesas caem. Durante a noite, a batalha espiritual pode ser intensa. Pesadelos, inquietações, insônia, opressão, pensamentos confusos. O anjo permanece ali. Ele protege enquanto você dorme. Ele vela seu sono. Ele combate influências. Ele guarda os sonhos. Ele defende o espírito quando o corpo está frágil. Nenhum mal entra enquanto ele vigia. Há também a proteção no portão espiritual. Pessoas que falam de longe, pensamentos que chegam, invejas que tentam entrar. O anjo se coloca do lado de fora, como muralha. Ele impede, bloqueia, desfaz. Muitas vezes, você nunca soube de perigos que foram evitados, porque eles nunca chegaram até você. O anjo interceptou antes. Proteção invisível é aquela que você nunca vê, porque ela já aconteceu. O anjo da guarda não trabalha apenas de fora para dentro. Ele trabalha de dentro para fora também. Ele purifica o ambiente com luz. Ele dissipa sombras. Ele inspira paz. Ele organiza pensamentos. Ele traz calma para a casa. Ele conduz conversas para o bem. Ele protege o clima emocional. Às vezes, sem perceber, você abre a janela e deixa o ar entrar. Isso é orientação espiritual. O anjo sabe quando a casa precisa respirar. E existe algo ainda mais profundo. O anjo guarda a porta do coração. A casa é extensão da alma. Quando o coração está ferido, o lar sente. Quando o coração está leve, o lar se ilumina. O anjo cuida de ambos. Ele protege emoções, cura feridas, acalma memórias. Ele trabalha na fronteira entre o visível e o invisível. Ele guarda você, sua família e seu lar
com uma dedicação que você não imagina. Tudo isso acontece em silêncio. O anjo não faz barulho. Ele não exige reconhecimento. Ele apenas cuida. Seu cuidado é constante, atento, incansável. Ele foi enviado para guardar, defender e proteger. E quando o mal tenta se aproximar, ele se coloca à frente, como luz que desarma a escuridão. No próximo tópico, você vai perceber os sinais de que o anjo da guarda está afastando o mal da sua casa e restaurando a paz que você sentia que tinha perdido. Quando a proteção do anjo da guarda começa a agir dentro de uma casa, não é através de milagres espetaculares, mas através de mudanças sutis, silenciosas e profundas. Quem tem sensibilidade espiritual percebe. A transformação acontece no clima, no ar, na atmosfera. A casa começa a respirar diferente. O lar se reorganiza. A paz que parecia perdida retorna aos poucos. São sinais discretos, mas claros, de que o mal foi afastado. O primeiro sinal é a leveza do ambiente. Antes havia peso, tensão, inquietação. Agora há suavidade. Não é explicável racionalmente. As mesmas pessoas continuam lá. A mobília é a mesma, os dias são os mesmos, mas algo está diferente. É como se o ar estivesse limpo, fresco, puro. Você entra e respira mais fundo. O corpo relaxa, a mente descansa. O lar volta a ser lugar de descanso e não de guerra. Outro sinal é a harmonia nas conversas. Palavras que antes feriam agora são evitadas. As pessoas falam com mais cuidado, com mais afeto, com mais compreensão. Discussões perdem força. Mal-entendidos são resolvidos rapidamente. Não há clima de ataque. A comunicação flui. Não é porque os problemas desapareceram, mas porque o ambiente foi purificado. O anjo da guarda trabalha dentro das palavras. Ele inspira, acalma, suaviza. Ele protege a fala, para que ela não se transforme em veneno. Um sinal muito forte é o sono restaurador. Pessoas que antes dormiam com inquietação, acordavam cansadas ou tinham pesadelos, começam a dormir melhor. A noite ganha paz, a mente descansa, o corpo recupera. O anjo da guarda vigia durante o sono, porque o homem dorme, mas o espírito continua vulnerável. Quando o mal é afastado, o sono se torna profundo, leve, protetor. Não há insônia, não há sobressaltos, há repouso. Outro sinal é a tranquilidade das crianças e dos animais. Eles são os primeiros a perceber qualquer influência espiritual. Antes, havia irritação, agitação, choro sem motivo, inquietação. Agora, há leveza. Crianças brincam em paz, animais descansam. O clima se torna acolhedor. O lar volta a ser refúgio, e não campo de batalha invisível. O anjo da guarda protege os pequenos com especial carinho. Eles são sensíveis ao espiritual, e ele os guarda com mais atenção. Um sinal profundo é a vontade de estar em casa. Antes, havia fuga. As pessoas queriam ficar fora. O lar estava pesado. Agora, há desejo de permanecer. As conversas duram mais. Os momentos em família são mais frequentes. O lar se torna lugar de encontro, de partilha, de descanso. O anjo da guarda faz da casa um templo, um lugar onde o espírito se recarrega. A casa protegida pela luz é atrativa, as pessoas querem ficar. Outro sinal é o silêncio que acalma. Antes, o silêncio era desconfortável, pesado, cheio de tensão. Agora, o silêncio é paz. Ele não oprime, ele abraça. Há silêncio que cura, há silêncio que descansa, há silêncio que abençoa. Isso é intervenção espiritual. A atmosfera mudou. O anjo limpou o que estava pesado, desalojou o que não era de Deus e devolveu ao lar sua paz natural. Há também o sinal da clareza emocional. Antes, os sentimentos estavam confusos. Havia irritação sem causa, tristeza sem explicação. Agora, há equilíbrio. Não é que os problemas desapareçam, mas o coração reage diferente. A alma está menos vulnerável. Há força, há serenidade, há maturidade. O anjo da guarda trabalha dentro da alma. Ele organiza fibras emocionais, acalma memórias, cura feridas invisíveis.
Outro sinal poderoso é a ausência de acidentes, conflitos e imprevistos. Antes, coisas quebravam, objetos caíam, pequenos acidentes aconteciam. Agora, tudo está protegido. Os caminhos se tornam mais seguros. O anjo da guarda está atuando nos detalhes. Ele vigia, ele intercepta, ele evita danos. O que era para dar errado, não dá. O que poderia se transformar em conflito, se dissolve. O que poderia machucar, é desviado. Há também o sinal da gratidão natural, sem esforço, sem racionalização. Apenas surge. Você olha para a casa e sente amor. Você olha para a família e sente gratidão. Você olha para si mesmo e sente paz. A gratidão é sinal de proteção espiritual. Onde há luz, há louvor. Onde há presença de Deus, há reconhecimento. O anjo inspira gratidão porque ela é força espiritual que repele o mal. Quando todos esses sinais aparecem, o lar foi purificado. A inveja perdeu força. A maldade foi afastada. A casa está protegida. Não porque seja perfeita, mas porque existe um guardião. O anjo da guarda está presente. Ele vigia, ele cuida, ele defende. Ele preparou o ambiente para a próxima etapa. No próximo tópico, você vai aprender como preparar o lar para receber a ação do anjo da guarda e manter a proteção espiritual ativa. O anjo da guarda age com autoridade espiritual, mas a casa precisa estar disponível para a luz. Proteção não acontece apenas porque pedimos. Ela acontece quando o ambiente se torna fértil para a presença de Deus. Existem atitudes simples, profundas e totalmente espirituais que fazem uma casa se tornar um lar protegido. Não são rituais mágicos, são disposições interiores, são movimentos de fé, são escolhas que mantêm as portas fechadas para o mal e abertas para a paz. A primeira preparação é a ordem do ambiente. Onde há caos, o espírito se cansa. Onde há bagunça, a mente se confunde. O lar precisa de ordem não por estética, mas por espiritualidade. Uma casa organizada respira. Ambientes limpos, arrumados e iluminados facilitam a ação do anjo da guarda. Ele age com mais fluidez onde o espaço está preparado. Abrir janelas, deixar o ar entrar, permitir luz natural, tudo isso tem impacto. A luz física coopera com a luz espiritual. A segunda preparação é a paz das palavras. O que se fala dentro de uma casa molda o ambiente. Palavras constroem ou destroem. Existem lares onde ninguém grita, mas todos ferem com ironia, desprezo, sarcasmo. Palavras pesadas deixam rastros no ar. O anjo da guarda protege, mas não pode impedir o impacto emocional de palavras machucadas. Quando a casa se torna um espaço de respeito, de gentileza, de conversas honestas, a proteção cresce, não por superstição, mas por maturidade espiritual. A terceira preparação é evitar discussões desnecessárias. O inimigo se alimenta de conflito. Muitas casas perdem paz, não por causa de problemas sérios, mas por opiniões pequenas, detalhes irrelevantes, orgulho ferido. Quando o coração entende que não vale a pena vencer uma discussão perdendo a paz, o ambiente se transforma. O anjo da guarda trabalha principalmente quando o lar não se autodestrói. Ele protege de fora, mas a família precisa proteger de dentro. A quarta preparação é o silêncio que cura. Nem toda casa precisa de barulho para ser viva. Às vezes, o maior milagre acontece quando todos param. Silêncio aberto, consciente, reverente é espaço para Deus. O silêncio espiritual não é vazio. É presença, é encontro, é descanso. O anjo da guarda age no silêncio. Ele reorganiza o ambiente, purifica atmosferas, traz paz para os corredores. 5 minutos de silêncio por dia têm impacto profundo. A quinta preparação é o cuidado com o que entra pelas portas e janelas emocionais. Notícias de tragédia, conversas de maldade, fofocas, conteúdos pesados, vozes de medo, mensagens de desespero. Tudo isso entra pela tela, pela fala, pelos ouvidos. Não é inocente. A alma absorve. O lar registra. É preciso filtrar o que se consome.
Não se trata de viver isolado, mas de ter discernimento. Tudo o que entra dentro de uma casa tem impacto espiritual. A proteção do anjo coopera com a responsabilidade humana. A sexta preparação é o perdão contínuo. Casas carregadas são casas com mágoas antigas, silêncios que duram anos, ofensas que nunca foram curadas, feridas que nunca foram nomeadas. A maldade encontra terreno fértil onde o coração está fechado. O perdão abre as janelas espirituais. Ele permite circulação de luz. O anjo da guarda atua com mais força onde o perdão existe. Não é esquecer, é deixar de punir, é soltar, é libertar o lar de pesos inúteis. A sétima preparação é a gratidão diária. A gratidão é muralha espiritual. O mal não entra onde existe gratidão. Ela gera abundância interior, esperança, harmonia. Muitas casas sofrem porque todos enxergam o que falta, mas ninguém percebe o que existe. Um prato de comida, um teto, um lar, o fato de estar vivo. A gratidão não é teoria, é prática. Quando a família agradece, o ambiente se ilumina. O anjo da guarda acompanha esse movimento de luz. A oitava preparação é uma oração sincera. Não precisa ser longa, complexa, perfeita. Precisa ser verdadeira. Quando alguém na casa ora com fé, algo se move. A oração desalojada o mal, purifica o ar, acalma a mente, organiza o espírito. A oração abre portas para a ação do anjo da guarda. Não existe casa protegida sem oração. Deus age onde ele é convidado. O anjo guarda onde a fé permanece. Quando essas atitudes se tornam parte da rotina, o lar muda. A casa se purifica, a paz cresce, os conflitos diminuem, o ar se torna leve, o ambiente se torna saudável, a presença espiritual se torna perceptível. É nesse clima que o anjo da guarda realiza sua missão com maior intensidade. Ele encontra espaço para agir, ele encontra portas abertas para a luz, ele encontra famílias disponíveis para a paz. No próximo tópico, você receberá a forte oração ao anjo da guarda para proteger sua casa de toda inveja e maldade. Anjo da guarda, enviado por Deus para ser meu companheiro fiel e protetor constante, hoje eu me coloco diante de você com humildade e com confiança. Eu abro o meu coração e apresento a minha casa, minha família e os cômodos onde vivemos. Aqui é o lugar dos nossos descansos, das nossas conversas, das nossas memórias e dos nossos sentimentos. Por isso eu te peço, guarda este lar com tua luz. Protege nossas paredes, nossos ambientes e o nosso espírito. Anjo da guarda, entra nesta casa com a tua presença. Caminha pelos corredores, pelos quartos, pela sala, pela cozinha e por cada canto que aqui existe. Toca o ar, purifica o ambiente, dissolve toda a energia pesada que possa ter entrado. Onde houver tristeza, que se transforme em paz. Onde houver cansaço, que se transforme em descanso. Onde houver tensão, que se transforme em harmonia. Que esta casa seja um refúgio de luz. Eu te peço com fé que afaste toda a inveja que tentou entrar. A inveja não precisa ser dita para existir. Ela nasce em olhares, intenções e comparações. Mas ela não terá poder aqui. Que toda inveja seja desfeita antes de se instalar. Que todo olhar pesado seja neutralizado pela tua presença. Que todo pensamento negativo que alguém carregou para dentro desta casa seja dissolvido pela luz de Deus. Nenhuma inveja prevalece onde a luz reina. Eu te peço também que afaste toda a maldade. Palavras que ferem, comentários escondidos, gestos disfarçados, intenções que não são puras. Tudo isso pesa no ambiente. Tudo isso contamina a alma. Por isso eu te peço que a maldade não encontre espaço neste lar. Que ela não tenha acesso pelas portas, nem pelas janelas, nem pelas conversas. Que toda intenção contrária seja afastada, neutralizada e expulsa. Que o mal não entre, que o mal não permaneça, que o mal não toque a nossa casa. Anjo da guarda, cobre a porta principal com tua luz. Que ninguém entre aqui para ferir, confundir ou dividir. Que ninguém traga peso emocional para dentro.
Que a paz seja sentida antes mesmo de atravessar a porta. Que o mal fique do lado de fora. Que o bem seja recebido com carinho. Que as pessoas que entram sintam alívio, não cobrança. Que o lar seja bem-vindo para os que trazem luz e protegido contra quem traz sombra. Abençoa também as janelas desta casa. Que tudo o que entra seja para o bem. Que o que entra pela televisão, pelo celular, pelas conversas e pelas notícias não traga medo, nem opressão, nem tristeza. Que o lar seja filtro para a alma. Que nenhuma palavra de maldade fique aqui. Que nenhuma imagem pesada se instale. Que tudo o que não for bom seja expulso pela tua proteção. Que a casa receba apenas o que edifica. Eu te peço proteção sobre os quartos. Que o sono seja tranquilo. Que a noite seja de repouso verdadeiro. Que nenhum pesadelo, pensamento angustiante ou opressão espiritual toque o descanso. Que os corpos recuperem força. Que as mentes encontrem leveza. Que o espírito durma em paz. Que durante a noite tu vigies. Que tu protejas. Que tu defendas. Que as tuas asas cubram esta casa enquanto todos dormem. Protege também a família. Protege nossos sentimentos, nossos pensamentos e nossos caminhos. Que não haja briga sem motivo, palavra agressiva, rancor antigo. Que o lar seja lugar de união, não de competição. Que o amor seja maior do que o orgulho. Que a compaixão seja maior do que a razão. Que a empatia prevaleça. Que cada pessoa que vive nesta casa seja guardada contra ataques invisíveis. Eu consagro este lar a Deus através da tua proteção. Que as paredes absorvam paz. Que os cômodos recebam luz, que os ambientes sejam puros, que haja segurança, tranquilidade e bênção. Afasta toda inveja, afasta toda maldade, afasta toda sombra, afasta toda energia contrária. Que esta casa seja protegida, selada e iluminada. Anjo da guarda, fica aqui. Fica com tua presença. Fica com tua luz. Fica com tua missão. Guarda nossa casa, defende nossos caminhos, protege nossos dias e nossas noites. Que nada do mal permaneça, que tudo do bem nos acompanhe. Em nome de Deus, eu declaro proteção sobre este lar. Amém. No próximo tópico, você fará declarações proféticas para purificação e proteção do lar, selando espiritualmente esta oração. Agora que a oração foi feita, é momento de tomar posse. Declarações proféticas não são frases positivas, elas são afirmações espirituais de verdade. São palavras que selam o que foi pedido. São sementes que plantamos dentro da alma e dentro da casa. Quando a fé fala, algo no invisível responde. A proteção cresce, o ambiente muda, o mal perde espaço. A luz prevalece. Declare com fé, declare com convicção. Declare como quem sabe que Deus está ouvindo. Eu declaro que minha casa pertence à luz. Declaro que este lar não é território de confusão, nem de peso, nem de maldade. Este lar é território de paz, de amor, de proteção. A presença de Deus habita aqui. O meu anjo da guarda guarda este lugar. Onde ele está, o mal não prevalece. Onde ele vigia, a inveja não entra. Onde ele age, a maldade se dissolve. Eu tomo posse desta verdade espiritual. Eu declaro que a paz é a atmosfera desta casa. Não apenas momentos de paz, mas uma paz constante. Paz na fala, paz nos gestos, paz nos olhares, paz nos silêncios, paz nos quartos, paz na cozinha, paz nas conversas. Onde havia tensão, haverá harmonia. Onde havia peso, haverá leveza. Onde havia medo, haverá confiança. A paz é muralha espiritual. Ela protege, ela cura, ela fortalece. Eu declaro que a inveja não tem poder aqui. Nenhuma comparação, crítica, olhar, palavra ou intenção contrária terá acesso a esta casa. Se alguém chegar com peso, será recebido com luz. Se alguém chegar machucado, será acolhido com amor. Nenhuma inveja se instala onde a presença de Deus está. O coração recebe, mas não absorve o que faz mal. A luz neutraliza a escuridão. O bem desarma o mal. Eu declaro que toda maldade está desfeita. Palavras duras, julgamentos escondidos,
críticas injustas, desejos contrários. Nada disso permanece aqui. O ambiente desta casa é puro, leve, protegido. Se alguma intenção contrária chegar, ela será bloqueada antes de tocar. O mal será barrado. O negativo será desfeito. O ambiente será guardado. As portas espirituais estarão fechadas para qualquer maldade. Eu declaro que o anjo da guarda permanece atento. Ele vigia dia e noite. Ele guarda a porta principal. Ele protege janelas, corredores, quartos e caminhos. Ele defende esta casa com sua luz. Nenhum mal entra, nenhum mal fica, nenhum mal permanece. A proteção é constante. O cuidado é real. O lar está guardado pelas asas do céu. Eu declaro que o sono desta casa será restaurador. As noites serão tranquilas, profundas, leves. A mente descansará. O corpo recuperará. O espírito será protegido. Apenas sonhos de paz entrarão. Nenhum pesadelo, angústia ou opressão espiritual tocará nossos quartos. O silêncio da noite será a presença de Deus. Enquanto dormimos, o anjo vigia. Enquanto descansamos, ele protege. Eu declaro que esta casa atrairá amor. Não amor romântico apenas, mas amor em todas as formas. Respeito, carinho, compreensão, empatia, olhares de ternura, gestos de gentileza, palavras que curam, silêncios que abraçam, que a família seja fortalecida, que o relacionamento seja restaurado, que o afeto seja expressado. O amor é a maior proteção que existe. Onde há amor, o mal não consegue permanecer. Eu declaro que a alegria voltará a habitar aqui. Risos, conversas, encontros, partilhas. A casa terá vida. O lar terá brilho. O ambiente terá calor humano. A alegria não será superficial, será profunda. Nascerá da paz espiritual. Seremos felizes com simplicidade. Não porque tudo será perfeito, mas porque a graça de Deus estará presente. Eu declaro que os caminhos desta casa serão protegidos. Saídas e entradas, viagens e retornos, portas abertas e portas fechadas. O anjo da guarda estará conosco. Nenhum acidente, nenhum perigo, nenhuma armadilha. Cada passo será guardado, cada decisão será iluminada. Cada movimento será protegido. Eu declaro que o mal não tem poder aqui, nenhum mal visível ou invisível. Nenhuma inveja, nenhuma maldade, nenhum desejo contrário. Nada entra, nada permanece, nada prospera. A luz de Deus envolve esta casa. A proteção do céu está ativa. O anjo da guarda está presente. Eu tomo posse desta proteção. Eu tomo posse desta paz. Este lar é abençoado. No próximo tópico, você receberá a bênção pastoral para selar a casa e a família no escudo da luz, encerrando a parte espiritual com profundidade e autoridade. Receba agora esta bênção como quem recebe água fresca depois de um dia longo. Não importa o tamanho da sua casa, não importa como está organizada, não importa como foram os seus últimos dias, a bênção de Deus entra onde há fé. A proteção do céu chega onde há coração aberto. Neste momento, eu coloco a sua casa, a sua família e os ambientes onde você vive diante da luz de Deus e sob a guarda do seu anjo. Que a paz desça sobre esse lar. Não a paz superficial, aquela que depende de circunstâncias, mas a paz profunda, aquela que vem de Deus. Que essa paz acalme a alma, organize os pensamentos, cure as tensões e dê descanso. Que os cômodos sejam preenchidos com essa paz. Que a sala se torne lugar de encontro e não de conflito. Que a cozinha seja lugar de partilha e não de peso. Que os quartos sejam santuários de repouso e não de agitação. Que o ar seja leve, que a atmosfera seja tranquila, que o lar seja refúgio. Eu abençoo a porta desta casa. Que ninguém entre aqui para fazer mal. Que nenhum olhar pesado, nenhuma palavra dura, nenhuma intenção negativa atravesse essa entrada. Que a porta seja guardada. Que cada vez que alguém chegar, o anjo da guarda esteja ali, atento, discreto, silencioso. Se a presença for boa, que seja recebida com carinho. Se a presença carregar peso, que seja purificada antes de cruzar a soleira. Que o bem seja bem-vindo. Que o mal fique do lado de fora.
Eu abençoo as janelas. Que tudo o que entra pelos olhos, pelos ouvidos e pela mente seja filtrado. Que nenhuma imagem traga opressão. Que nenhuma notícia traga desespero. Que nenhuma conversa traga divisão. Que as janelas deixem entrar luz, ar fresco e paz. Que o lar respire. Que a alma descanse. Que o espírito encontre equilíbrio. O anjo da guarda vigia também o que chega de longe. Eu abençoo os quartos. Que cada pessoa que dorme nesta casa seja protegida. Que os pesadelos cessem. Que a inquietação desapareça. Que a noite seja descanso verdadeiro. Que o corpo recupere força. Que a mente recupere clareza. Que o espírito recupere leveza. Enquanto os olhos se fecham, que o anjo da guarda permaneça de pé. Que ele cubra com suas asas. Que ele vigie os sonhos. Que ele proteja o sono. Que ninguém acorde assustado. Que a madrugada seja de paz. Eu abençoo a família, os que moram aqui e os que vêm visitar. Que haja amor, que haja respeito, que haja compreensão, que a empatia supere o ego. Que a compaixão vença a dureza, que as feridas antigas encontrem cura, que os laços sejam fortalecidos, que a casa seja lugar de acolhimento, que haja riso, que haja perdão, que haja abraço. Onde houver saudade, que haja consolo. Onde houver vazio, que haja presença. Onde houver dor, que haja cura. Eu abençoo cada objeto desta casa, as fotografias que guardam memórias, os móveis que sustentam o corpo, as paredes que acolhem o espírito, que cada detalhe seja sagrado, que não haja nada aqui que traga peso ou maldade, que a limpeza física traga limpeza espiritual, que a organização exterior reflita a organização interior, que a luz esteja em tudo, que o ambiente seja puro. Eu abençoo a sua vida, que o caminho seja iluminado, que as decisões sejam sábias, que o coração seja equilibrado, que a alma seja forte, que a fé seja renovada, que você tenha coragem para viver, que você tenha serenidade para esperar, que você tenha confiança para descansar. Deus não te abandona. O anjo não te deixa. A proteção é real. Que este lar seja selado com luz. Que uma muralha espiritual o proteja. Que todo mal seja afastado. Que toda inveja seja dissolvida. Que toda maldade seja expulsa. Que o anjo da guarda permaneça firme, vigilante, incansável. Nada entrará aqui para destruir. Nada ficará aqui para machucar. A paz é autoridade. A luz é escudo. A bênção é barreira. Em nome de Deus, eu declaro, esta casa é abençoada, esta família é protegida, este lar é guardado, esta paz é permanente. Amém. No próximo tópico, você receberá a chamada final emocional para quem precisa de proteção, encerrando o conteúdo com propósito, conexão e profundidade. Se o seu coração sentiu paz durante este momento, se a sua casa pareceu respirar diferente, se você percebeu que algo dentro de você se acalmou, saiba que isso não é coincidência. Quando a alma encontra luz, ela reconhece. Quando a presença de Deus chega, o espírito responde. Quando o anjo da guarda se aproxima, o ambiente muda. O que você sentiu não é imaginação. É espiritual. É real. Você não está sozinho. Seu lar não está desamparado. Há proteção ao seu redor. Talvez você tenha vivido dias difíceis. Talvez tenha enfrentado silenciosamente tensões, preocupações e fardos que ninguém viu. Talvez a casa tenha ficado pesada. Talvez a alma tenha se cansado. Talvez você tenha carregado mais do que deveria. Não importa quanto tempo isso durou, não importa quantas noites de inquietação existiram. Hoje foi o começo de algo novo. A luz entrou. A proteção chegou. O anjo da guarda está aqui. Se você sentiu paz, compartilhe. Não guarde só para você. Há pessoas que estão sofrendo dentro de suas casas. Há lares carregados. Há famílias cansadas. Há corações que choram em silêncio. Há almas que não dormem. Há gente que precisa de uma palavra de consolo, de uma oração, de uma bênção. Quando você compartilha algo que traz paz, você se torna instrumento de Deus.
Uma simples partilha pode ser resposta para alguém. Se esta oração tocou você, continue. Não faça dela um momento isolado, faça dela um hábito. Proteção espiritual é construção diária. Uma casa iluminada não é protegida apenas uma vez. Ela é guardada dia após dia. Se possível, coloque este vídeo como parte da sua rotina. Antes de dormir, ao acordar, nos momentos em que a alma sentir peso. A proteção cresce onde a fé persevera. O anjo da guarda trabalha onde encontra portas abertas. Se você sentiu que precisa de algo mais, peça. Deus conhece suas angústias. O anjo conhece seus medos. A vida espiritual não exige perfeição, exige sinceridade. Fale com Deus do seu jeito. Use sua voz, suas palavras, sua verdade. A oração mais poderosa é aquela que vem do coração. Diga com fé: Senhor, cuida de mim. Senhor, guarda minha casa. Senhor, ilumina meu caminho. Deus ouve, Deus atende, Deus protege. Este lar foi abençoado. Estas paredes foram visitadas pela luz. A paz foi declarada, a proteção foi selada. Mas a batalha espiritual não termina. O mal sempre tenta voltar. A inveja sempre tenta entrar. A maldade sempre procura brecha. Por isso, vigie o coração. Cuide das palavras, preserve a paz. Quando algo tentar roubar sua tranquilidade, lembre-se desta oração. Lembre-se do anjo que vigia. Lembre-se de Deus que guarda. Se seu coração está grato, deixe nos comentários apenas uma frase: minha casa é protegida. Isso não é apenas um comentário, é uma declaração espiritual. Quando muitos fazem a mesma declaração, a luz cresce, a fé se fortalece, o ambiente espiritual se transforma. Há poder no coletivo, há força na união, há proteção quando pessoas de fé se unem em propósito. Se você deseja continuar protegido, eu convido você a assistir outras orações e mensagens do canal. Cada vídeo foi criado com amor, fé e responsabilidade espiritual. Cada oração é luz, cada palavra é bênção, cada mensagem é proteção. Não caminhe sozinho. Deixe que estas orações acompanhem você, sua família e seu lar. Antes de ir, respire, sinta a paz que ficou, sinta a leveza que permanece, sinta a presença que te guarda. Você não está só. Deus está com você, o anjo está com você, a casa está protegida, a vida está guardada, a paz permanece.